Olá, pessoal. Hoje eu, Emanuele, juntamente com a minha equipe, Juliana, Lara, Amanda e o Eric, a gente vai apresentar para vocês o nosso estudo de qualidade, da empresa de rações Miau. Então, nós vamos falar sobre o estudo dos pesos que foram analisados nos pacotes de rações, análise de capabilidade, os estudos de defeitos de impressões, ao qual será falado também mais para frente, e os possíveis problemas encontrados e ações para solucioná-los. Então, sobre o estudo de pesos, né, foram feitas reclamações de pacotes que estavam vindo com uma menor quantidade de ração do que é especificada no próprio pacote. E posteriormente, né, foi feita uma inspeção por fiscais e foi confirmado essa informação. Então, para entender melhor esse caso, foi feito um estudo por meio de gráficos de controle de variáveis, aos quais a gente usou os gráficos de X e de R, também conhecido como gráficos de posição e de dispersão, respectivamente. A gente então estudou questão de média e amplitudes, né? Então, foi encontrado o limite inferior, limite superior, através de cálculos, usamos o software Excel. E a gente então encontrou que a amostra de número 15 teve a média acima do limite superior especificado. Com isso, a gente precisou eliminar essa amostra de número 15 do nosso estudo. Então, foi refeito todos os cálculos novamente para encontrar um novo limite, tanto inferior quanto superior. E nós obtivemos, então, esses dois gráficos aqui, né? O primeiro de média, que é o de posição, e o segundo de amplitude, de dispersão, com todos os valores dentro desse limite. A partir do estudo da capabilidade do processo, nossa equipe tem algumas conclusões a fazer. Por exemplo, o processo ele é incapaz, visto que o seu CPK é de 0,32, que é muito inferior a um CPK de 1. Um outro aspecto é que a média está deslocada para cima do VA. Isso vai corroborar para um erro por milhão de 166.598 acima do limite superior de especificação, de um total de 168.000. Um outro ponto que a gente pode concluir da capabilidade é que se de alguma forma a gente conseguisse centralizar a média no VA, então o CPK seria igual ao CP de 0,651. Ou seja, ocorreria uma certa melhora, mas ainda fora do ideal esperado pelo cliente. Atualmente, o processo está com 16,8% de erros. Então, se a gente hipoteticamente quisesse garantir 95% de acertos e 5% de defeitos, é importante então garantir uma diminuição do seu desvio padrão, fazendo com que o processo esteja entre um nível sigma 3 e 4. Isso vai possibilitar o processo atender o percentual desejado de 5% de defeitos também para o peso dentro dos pacotes. Então, para a capabilidade após o ajuste, os outliers ficaram de fora. Isso resultou em uma média menor do processo, que corrobora para um desvio padrão também menor, que vai fazer com que os indicadores de capabilidade sejam melhores. Esses indicadores farão com que os erros, os defeitos por milhão, tenham uma redução em 14K, fazendo com que o percentual do processo seja de 15,43% de defeitos. Mesmo assim, mesmo com esse ajuste, vai precisar de maiores intervenções. Além do estudo das variáveis e da análise de capabilidade, nós também conduziremos um estudo de defeitos. A base de dados desse estudo é composta por uma coluna de amostra, que contém 50 amostras, e uma coluna de defeitos ou não conformidades. Para realizar esse estudo, nós precisamos de um gráfico de atributos para não conformidades. Além disso, nós sabemos que a quantidade de defeitos dessa coleta de dados foi contada a cada saco de ração. Então, se trata de uma unidade amostral constante. Nesse sentido, nós podemos determinar que o gráfico adequado para essa situação é o gráfico de C. Para elaborar esse gráfico, nós primeiramente calculamos a média de defeitos e depois disso determinamos a linha média, que corresponde também à média de defeitos. O limite superior de controle foi calculado de acordo com a fórmula correspondente ao gráfico C e o limite inferior de controle também. Nesse caso ele deu negativo, então nós optamos por deixar ele zero, porque não há como haver uma quantidade de não conformidades negativa.
Nesse gráfico, vale ressaltar 2 pontos correspondentes à causa especial explicitada no texto. Houve uma queda de energia que resultou na falha da impressora durante a coleta de dados, mas mesmo com essa causa especial, todos os pontos ficaram dentro dos limites calculados. Se nós eliminarmos essas 2 causas especiais da base de dados, o gráfico de C continua dentro dos limites calculados. Nós iremos agora explicar um pouquinho sobre o relatório, que é a apresentação dos resultados. Esse relatório foi desenvolvido no modelo A3, que é uma ferramenta bastante utilizada que compila todo o resultado da investigação. Então, nós primeiramente colocamos o primeiro estudo realizado do problema dos pacotes com menor quantidade de ração do que o esperado, juntamente com seus limites de controle do processo. E colocamos o estudo da capabilidade desse primeiro estudo, que o Eric já nos apresentou juntamente com as suas conclusões. E nós também colocamos o segundo estudo feito desse processo, né? Por quê? Porque havia uma causa especial que o gerente tinha sinalizado para a gente, que um operador inexperiente que fez as coletas da pesagem, e a gente fez esse segundo estudo, gerando novos limites de controle do processo, juntamente com o seu estudo da capabilidade, junto com as suas conclusões. Mas a nossa equipe identificou um problema. O limite superior de controle do processo ele estava acima do limite superior da especificação requerida pela empresa Miau. Então, esse gráfico corrigido estava com 1.036 como limite superior de controle, sendo que nós precisamos de 1.030 gramas como limite superior. E aí, nós fizemos toda uma investigação com o objetivo da análise do processo, manter o LSC menor do que o LSE, aproximar mais a média do peso esperado, que é 1 kg, e reduzir o desvio padrão, e diminuir o nível de reclamações dos clientes em relação ao peso da ração. E aí, nós realizamos um brainstorming junto aos colaboradores, utilizando o diagrama de Ishikawa, espinha de peixe. Identificamos as causas mais prováveis desse brainstorming junto com o gerente e os operadores, abrimos nos 5 porquês e identificamos as seguintes causas raízes. A balança utilizada não havia sido calibrada em 2 anos, não foi avaliada a posição do visor da balança no momento do desenho do posto e o produto considerado, o medidor da ração, foi de baixo risco ao processo quando foi comprado, então não foi avaliado tecnicamente. E aí, nós identificamos alguns planos de ação. Os planos de ação estão enumerados conforme o número da causa raiz. E aqui nós temos planos de ação corretivos e planos de ação preventivos. E também temos uma melhoria adicional, que seria a automatização do processo. Várias empresas de ração já estão adotando e melhora bastante essa instabilidade do processo. Com base nesses dados, a gente estudou a capabilidade do nosso processo. Nós chegamos em um índice de CPK de 0,32, ou seja, ele é um índice menor que 1, o que significa que o nosso processo ele é incapaz. Mas, por mais que no gráfico feito nós estejamos com todos os parâmetros e com todas as amostras dentro dos limites, quando nós olhamos para os requisitos da empresa, a gente vê que eles não estão sendo atendidos. A empresa hoje precisa que a gente tenha 95% dos pacotes sem defeito, ou seja, com defeito igual a 0. Porém, quando nós olhamos a amostra que foi retirada, apenas 33% dos pacotes realmente tinham defeito igual a 0. Com isso, a gente chegou em alguns objetivos do nosso plano de ação, que seriam manter o nosso limite superior muito perto do 0, aumentar o número de embalagens com 0 defeitos e, claro, diminuir o nível de reclamação e aumentar o nível de satisfação dos nossos clientes. Para isso, a gente realizou um diagrama de Ishikawa para entender quais causas que poderiam ter. Depois disso, nós priorizamos algumas causas que faziam mais sentido e fizemos os 5 porquês. Assim, nós encontramos 2 causas raízes. A primeira é que a empresa, quando comprou a máquina, ela não recebeu as instruções de uso, então ela não sabia como usar bem essa máquina de impressão. E também que nunca se sentiu a necessidade de contratar algum profissional que fizesse essa manutenção dessa máquina de impressão. A partir disso, a gente fez 2 grupos de plano de ação voltados para as nossas 2 causas raízes. O primeiro deles contempla toda a parte de pegar com essa empresa que fez a máquina um manual de instrução e treinar os colaboradores. E a segunda parte diz em realmente fazer uma descrição do cargo e de contratar uma pessoa especializada para a parte de manutenção de máquinas e depois treinar ela para que essa causa raiz seja solucionada. E era essa a nossa apresentação. Nós, da equipe de qualidade da Miau, agradecemos a atenção de vocês.